Olá, amados, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos de volta com o vídeo dando continuidade ao assunto que nós começamos, falando que Judas Iscariote, ele tinha que ser o traidor, ele nasceu com este propósito, ou ele tinha, vamos dizer assim, o livre-arbítrio para não trair Jesus, né? Vamos ler um texto da palavra de Deus. O Evangelho de João, capítulo 17, versículo de número 12, vai nos dizer assim: Estando eu, o Senhor Jesus Cristo, com eles no mundo, guardava-vos em teu nome, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que as Escrituras se cumprissem. Esse filho da perdição aqui, que a gente está vendo aqui, está falando de Judas. Judas, ele é o filho da perdição. Deixa eu lhe explicar antes de eu ler o outro texto. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui, ele diz: estando eu com eles no mundo, guardava-vos em teu nome. Estava guardando quem? Os discípulos, né? Tenho guardado aqueles que tu me deste, né? Aquele que o Senhor Jesus tinha escolhido, o Senhor Jesus tinha guardado todos o que o Senhor tinha dado. Porém, ele diz assim, ó: nenhum deles se perdeu, nenhum. Senão, aí ele coloca aí, senão o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Isso é, para as Escrituras se cumprir, tinha que existir esse filho da perdição. No caso, Judas Iscariote. Ele está falando de Judas Iscariote. Mas, porque Judas o traiu. Então, vamos ler outro texto? Vamos ver aí Mateus 26, Mateus 26, e o versículo 54. 26, 54 em Mateus vai nos dizer assim a palavra de Deus. Esteja com a sua Bíblia em mão para você estar acompanhando. 26 e 54, a palavra de Deus vai nos dizer assim: Como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Deixa eu dar uma explicada. A epígrafe, que é aquele nomezinho que tem em cada texto que começa, quando vai contar uma história e narrar, você vai perceber que aí está contando já sobre a prisão de Jesus. Em cima a epígrafe está dizendo: Jesus é preso. Está contando como é que Jesus foi preso, falando que Judas chegou lá, traiu Jesus, tudo mais. O sinal aí, conforme ele fala no versículo 48, e que eu beijar, este é aquele que vocês devem prender, era o sinal de Judas para os soldados e tudo mais. E a Bíblia diz aí no versículo 49 que Judas o beijou e tudo mais. E aquela questão que nós falamos no vídeo passado, que só aqui é citado esse beijo. Nos outros, nós não vemos a menção do beijo de Judas Iscariote. Apenas Mateus, ele trata essa questão, João não trata, Marcos não trata, nos outros evangelhos não trata. Como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então, Jesus ele é preso, Pedro aqui ele reage, tira a espada, quer reagir, o Senhor Jesus disse: guarda a espada na bainha, tudo mais, e no final ele diz: olha, isso está acontecendo, isso que hoje vocês estão vendo está acontecendo para que se cumpra as Escrituras. Para que se cumpra as Escrituras. Texto como este nos traz, como o de João que nós lemos no começo, e o de Mateus, texto como esse nos traz a pensar, ou nos faz a pensar, que Judas já estava decretado para ser o traidor. Sendo assim, ele não teria nenhuma escolha de não trair Jesus. Texto como o de João, que nós lemos, que Jesus disse que, se não esse, que tinha este que ele estava falando aqui, é o traidor, este tinha que me trair. E aqui o de João, de Mateus, melhor dizendo, que ele disse: isso tem que acontecer para que se cumpra as Escrituras, né? Texto como esse nos faz pensar que o Judas, o Iscariote, o que traiu Jesus, ele tinha ou ele nasceu com esse propósito de ser o traidor. Isso é, já estava decretado, traçado o destino de Judas diante daquela situação, e ele não tinha uma escolha de não trair Jesus,
textos como esse nos fazem pensar isso. Por que nos faz pensar isso? A Bíblia ela fala de outra pessoa que nasceu com um decreto assim, que Deus fez com que ele nascesse com esse propósito, ou que Deus já tinha decretado isso. Texto, aparentemente, se nós formos lermos, aparecem alguns textos na Bíblia Sagrada. Paulo mesmo, ele cita um exemplo, por exemplo, lá em Romanos 9, versículo 15, nós podemos ler na palavra de Deus, Romanos 9, versículo de número 15 ao 18, o apóstolo Paulo ele vai falar o seguinte, veja aí na sua Bíblia, do 15 ao 18, do capítulo 9 de Romanos. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece. Paulo aqui está tratando a questão do Antigo Testamento, de um evento que aconteceu, que você vai entender logo agora. Por exemplo, versículo 17. Porque diz as Escrituras, Paulo está citando o Antigo Testamento, né? No versículo de número 17, o evento que aconteceu lá no Êxodo, no capítulo número 9. Aí diz, a Faraó, para isto mesmo, te levantei. Isso é, Faraó, Deus levantou Faraó para quê? Para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadecesse de quem quer e endurecerei quem eu quiser. Deixa eu dizer numa linguagem mais clara aqui. Paulo está tratando a questão de Faraó, quando o povo do Egito, o povo de Israel queria sair do Egito, e Faraó não queria libertar o povo. E a Bíblia diz porque Faraó não queria libertar o povo, porque o próprio Deus havia endurecido o coração de Faraó. Então, por isso que ele não quis libertar o povo. Então, Paulo está dizendo aqui que foi o próprio Deus que endureceu o coração de Faraó para que o nome dele, o nome de quem? De Deus, viesse ser glorificado e o povo viesse reconhecer. Isso é, se Deus ele endureceu o coração de Faraó para enviar as 10 pragas e mostrar ao povo que ele tem todo o poder. Paulo está tratando e falando acerca dessa questão aqui. Você vai ver no versículo de número, por exemplo, capítulo de número 9, né? E o versículo de número 35, que nós podemos ver, quero ler o versículo 16, pelo menos, e os 35. Mas deveras para isto te mantivesse, para mostrar o meu poder em ti, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra, é o que Paulo ele cita lá. No versículo de número 35 do capítulo 9 de Êxodo, a palavra de Deus vai dizer assim, ó, assim o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito por Moisés. Então Deus já tinha anunciado a Moisés que Faraó ele não iria deixar o povo ir, não iria acontecer isso, e porque o coração de Faraó estava endurecido. Alguns entendem que foi Deus que endureceu o coração de Faraó e por isso que não deixou ir. Isso é, Faraó já estava, vamos dizer assim, com os planos traçados, decretado tudo que iria acontecer. Então, outro texto que a gente fica indagando, por exemplo, questões como essa, é o texto de 1 Samuel. Texto de 1 Samuel, no capítulo 1 Samuel, capítulo 2. Veja que coisa interessante vai falar aqui. 1 Samuel, capítulo de número 2 e o versículo de número 25. Acompanhe aí na sua Bíblia para nós estarmos falando um pouquinho. 2 e 25 de 1 Samuel diz assim. Pecando o homem contra o homem, os juízos julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Aí diz assim o versículo no finzinho. Mas não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria
matar. Deixa eu lhe dizer aqui, explicar. Os filhos de Eli, Finim, Ofni e Finéia, eles estavam fazendo coisas que não estavam agradando a Deus no templo do Senhor. Estavam comendo das ofertas, estavam se prostituindo, estavam fazendo tudo aquilo que é o contrário à palavra de Deus. O pai dele, Eli, ele vai dar conselho aos filhos. No versículo de número 25, você vai ver que ele fala aos filhos, olha, pecando o homem contra Deus, meus filhos, né, os juízos vão julgar, tem juízo para julgar. Porém, pecando o homem contra Deus, quem vai julgar é o próprio Deus. Então, quem vai rogar por ele? Quem vai rogar por essas pessoas que da onde peca contra o Senhor, que não tem mais jeito? Eli estava dando conselho aos filhos. Porém, os filhos não deram ouvido à voz do pai. E aí a Bíblia ela vai explicar por que é que os filhos de Eli não deram ouvido à voz do seu pai. E a Bíblia diz assim, mas não ouviram a voz do seu pai. Por que eles não deram ouvido à voz do pai? Aí a Bíblia diz por quê, o motivo que eles não deram ouvido à voz do pai. E foi por quê? Porque o Senhor os queria matar. Então a Bíblia está explicando por si mesmo, não precisa de nenhuma exegese, nenhuma interpretação. A Bíblia por si mesmo, ela se explica, assim diz a hermenêutica, que a Bíblia por si só, ela se explica. Então o versículo está bem claro. Ele chega, dá o conselho aos filhos. A Bíblia diz que os filhos não deram ouvido à voz do seu pai, no mesmo versículo. E a Bíblia também explica no mesmo versículo por que é que eles não deram ouvido. Não foi porque eles não queriam, mas foi porque o Senhor os queria matá-lo. Então, olhando por esse ponto de vista, nós vemos que esses meninos aqui, eles não deram ouvido porque Deus queria, já estava traçado o destino deles. Eles pecaram, não tiveram mais jeito, então o Senhor disse agora, eu não quero mais vocês, vou matar vocês. E outros textos que nós podemos ver que nos dá a entender que Deus, ele traça o destino de algumas pessoas. O destino de algumas pessoas já estão traçados diante da humanidade. Então, e o de Judas, que nós estamos tratando, será que Judas ele nasceu com esse propósito? Será que Judas ele nasceu para ser verdadeiramente o traidor do Senhor Jesus Cristo? Por que não Pedro? Por que não Tiago? Por que não João? Né? Por que não qualquer outro dos discípulos? Por que não qualquer outro dos 70? Porque não só existiam os 12 discípulos, a gente conhece os 12, mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus escolheu outros 70 discípulos. Né? Lucas ele fala isso. Por que não qualquer um outro? Por que não podia ser um fora que não fosse discípulo do Senhor Jesus Cristo? Será que Judas ele foi o traidor porque estava decretado que ele iria ser o traidor? Será? Ou porque não tinha mais jeito? Por quê? Qual a resposta para essa questão? O que é que você acha? Deixa aí seu comentário e nós vamos estar trazendo no próximo vídeo alguns versículos da onde a palavra de Deus mostra que o plano divino para algumas pessoas já está traçado desde a eternidade. Antes que o mundo existisse, antes de tudo, Deus já tinha traçado algumas coisas, já tinha decretado algumas coisas, e nós vamos ver alguns textos que a Bíblia Sagrada ela fala sobre isso. Amém? Eu aguardo você no próximo vídeo, que nós vamos estar encerrando aqui, né? No próximo vídeo nós vamos fechar esse assunto, e espero que você tenha gostado. Deixe seu like, seu comentário. Se Judas ele tinha que ser o traidor de Jesus, sim ou não? Ou já estava decretado, não estava decretado? Você comenta aí e nós vamos estar falando no próximo vídeo alguns textos meio polêmicos que algumas pessoas entendem de forma errada. Amém? Deus abençoe.